Tem uma boa. Sabe o que significa INSS? Isso nunca será o suficiente. Então, cara, o INSS, infelizmente, assim, especialmente para quem é autônomo, que já não acredita mais nisso, né? Filhão, Faz um... vamos se planejar. Vamos se planejar, porque não vai ser suficiente. Bem-vindos a mais um episódio do Emoveri Talks, o seu espaço, o seu campo aberto para discutir o que é novo, ideias criativas e para a gente falar assim, como que a gente se lidar com esse novo, né? O que está chegando por aí. E para falar de um assunto hoje, galera, a gente fala de morte, de vida, mais vida. Vida é uma dádiva, né? É um presente. Como que a gente cuida dessa vida? Mas eu não estou falando de cuidado, de health, spa, nada disso não. Eu estou falando de seguro de vida. Será que vale a pena? O que será que não te contam sobre o seguro de vida? Nesse episódio, o nosso convidado, além de amigo, ex-capitão da Seleção Brasileira de Hóquei. Hóquei não é jockey não, de cavalo. Hóquei, tem hóquei no Brasil, gente. Atualmente ele é Life Planner da Prudential e ele está aqui para desmistificar, descascar esses pontos que a nossa cultura brasileira não se fala, né? Não é tocado nesse assunto. Só vai saber quando você está quase morrendo, batendo as botas. Exatamente. Cauã, obrigado por aceitar nosso convite para bater um papo tão importante para a nossa sociedade que acho que não chega, né, muitas vezes essa informação. É só dar-lhe seguro de vida de banco, nada contra as instituições financeiras aqui. Pelo amor de Deus, rei do corte. Um pouquinho. Mas vamos lá, por onde a gente começa aí, Cauã? Vamos lá, Glauco. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que é um assunto super relevante para esse seu público que trabalha aí na área da saúde, o pessoal que é autônomo, que está no dia a dia aí colocando a cara para jogo, né? Oxi, então, um assunto que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. No Brasil, a gente vem vendo um crescimento exponencial da procura por esse tipo de planejamento de proteção financeira, de planejamento de blindagem patrimonial. Então, a gente tem bastante coisa para falar aqui. Perfeito, legal. Vamos começar, acho que pela história, né? Esse negócio de seguro de vida, como começou no Brasil, ainda é uma coisa que as pessoas buscam ou é algo muito mais, digamos, enfiado goela abaixo, talvez o termo, tipo nas ligações, aumenta seu plano aqui, um seguro de vida, que eu tô falando da minha experiência como ser humano nesse Brasil lindo aí. Como quem foi abordado. O banco, Glauco, o gerente falou, aumentei o limite aqui para você, põe um seguro aqui que eu consigo tal coisa. Se é de casa, passa pela mesma coisa ou é só na Alemanha brasileira, né? Mas vamos lá, faz sentido isso aí? O que você tá... Perfeito, Glauco, é exatamente o que você falou. Infelizmente, a cultura do seguro no Brasil ela é um pouco distorcida, tá? O seguro de vida ele tem uma responsabilidade social muito forte, não é novo, é um produto clássico, um produto seguro e com algumas características bem específicas que podem ser muito benéficas para quem contrata no momento de dificuldade. Tá? A gente está falando no momento... quando a gente fala de seguro de vida, normalmente a primeira palavra que vem na cabeça... Dead, x morte. Exatamente. Mas não é só isso. A gente tem aí soluções que elas vão te proteger em vida. Então, a gente dentro da Prudential fala muito de seguro em vida. Faz muito sentido quando eu sou o próprio motor da minha vida, né? Eu não tenho lá a ilusão de que se alguma coisa acontecer comigo, o INSS vai cuidar da minha família, o INSS vai cuidar de mim, se eu ficar lá sem produzir no dia a dia. Então, existem coberturas que a gente pode incrementar e pode ir deixando cada vez mais sofisticado uma proteção que vai te cobrir no caso de uma falta temporária. Precisei ficar internado, quebrei um osso ou perdi a autonomia da minha vida. Então, o seguro ele não vai te cobrir simplesmente quando você morrer ou vai deixar para alguém, né? Muita gente fala assim, pô, mas depois que eu morrer eu não tô mais aqui, né, velho? Aí o problema... Não, eu vou deixar minha família bem, essa é a minha ideia, vou pagar para deixar minha família bem. É isso. Mas... Tá ali do dinheiro suado todo mês, a parcelinha, vamos dizer assim. Exatamente, mas o seguro ele vem para resolver essa situação de que ele não está desenhado para deixar ninguém rico. O seguro de vida não está desenhado para a gente... vou deixar minha família milionária se eu morrer. Normalmente a gente brinca assim, né? Depois que a gente fecha o seguro de alguém, cara, agora esconde as facas de casa porque agora você está valendo, né? Mas não é isso, não é isso. Muito pelo contrário, o seguro de vida ele vem para não deixar ninguém numa dificuldade financeira. E assim, depois dessa questão, lógico, fator econômico, mas esse fato sanitário também, a pessoa vem buscando mais... Vocês têm contato, tem uma idade
sei lá, que as pessoas buscam ou dá o start nisso? Perfeito. De 5 anos para cá, Glauco, a gente vê uma procura muito mais acelerada por esse tipo de planejamento. 2 grandes fatores trouxeram essa busca mais acelerada. A primeira delas, acesso à educação financeira. Então, coisa que nossas gerações passadas não tiveram, né, cara? Hoje o que a gente tem aí de pessoas falando de blindagem patrimonial, como é que eu cuido dos meus da parte financeira da minha vida, como é que eu deixo um legado para minha família. Então, hoje, cara, você coloca no Instagram ali, YouTube, o que você tem de conteúdo falando sobre isso é muito maior pelo advento da internet, etc. Então, isso já é um fator importante. E quando veio a Covid, o brasileiro parece que não sabia que podia morrer da noite pro dia, né? Não podia, parece que não sabia que posso ficar com algum tipo de sequela caso eu pegue uma doença grave. Então, quando a gente une acesso à educação financeira e uma situação dessa, onde as outras culturas mais desenvolvidas, as outras economias mais desenvolvidas, Europa, Estados Unidos, Japão, cara, lá os caras passaram por isso muitas vezes, né? Não só pandemias, mas guerras com muito mais frequência. A gente não passou por uma grande guerra. Enfim, lá a cultura já está muito mais acesa nesse sentido. Cara, pode acontecer uma coisa comigo amanhã de manhã. E como é que vai ficar a situação financeira da minha família? E eu não estou falando só de dependente, né? Porque muitas vezes a minha preocupação ela está com os meus filhos. Mas assim, pô, eu estou aqui solteiro, sem filhos, cara, estou na ponta dos cascos. Se eu sofrer um acidente, cara, quem vai cuidar de mim? O governo? Muito provavelmente eu vou ter que correr para baixo de quem cuidou de mim lá na minha infância, né? Que teoricamente já passou por esse momento. Então vai ter que voltar atrás para poder, eventualmente já aposentou, os pais já estão mais velhinhos e tudo mais. E aí, cara, entra numa dificuldade. A gente costuma falar lá no nosso ambiente que assim, o impacto e a dificuldade emocional e psicológica é inevitável numa situação dessa. Agora, quando a gente fala da dificuldade financeira, é uma opção, cara. Hoje a gente consegue chegar em soluções personalizadas através da Prudential, através do nosso mecanismo de investigação, como que a gente entende o que faz sentido para cada pessoa em cada momento de vida. Então, o meu planejamento ele vai ser diferente do seu, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa. A gente não tem nenhum produto de prateleira, que a gente costuma brincar lá, que nem você falou, que muitas vezes o banco vai falar assim, olha aqui, ó, pega esse seguro aqui que combina com seus olhos. Pega esse daqui para baixar 0,5% dentro do seu... baseado na sua movimentação. Exatamente. Ele liberou aqui para você e tudo mais, e aí muitas vezes a gente nem sabe o que está contratando, né? E aí tem um risco aqui, cara, que aí é um assunto que talvez as pessoas... Vai dar problema. Vai dar BO. Não é o INSS não, porque já tá dando BO, né? Puta Aliás, acho que guardaram na gaveta esse assunto, né? Esses dias eu escutei uma boa. Sabe o que significa INSS? Manda. Isso nunca será o suficiente. Então, cara, o INSS, infelizmente, assim, especialmente para quem é autônomo, que já não acredita mais nisso, né? Filhão, faz um... Vamos se planejar. Vamos se planejar, porque não vai ser suficiente. A não ser que você não queira manter seu padrão de vida. A não ser que você queira passar por algum tipo de dificuldade financeira lá na frente. O que você falou, para viver nesse mundão velho, não tem como não ter dinheiro, cara. É a segurança, né? Tem muita gente que a gente... hoje o nosso país está muito polarizado, né? Entre duas grandes frentes aí de ideologias de vida mesmo, né? Mas assim, ainda que eu entenda que o Estado deveria cuidar de mim, as coisas deveriam ser mais iguais e tudo mais, cara, e de novo, nada contra, tá? Mas assim, a realidade é que se você não tiver dinheiro, amigo, você vai depender. Você quer correr esse risco? Nossa. Então, assim, é uma escolha, que nem eu falei. No momento que acontece uma situação grave relacionada à saúde, e aí eu não estou falando assim, peguei uma gripe, não é, cara, deu ruim, azedou, você não vai mais conseguir produzir. Como é que você falou? Vira uma mochila da família, né, cara? Exatamente. Da família. Você corre o risco de virar uma mochila pesada para que quem não tem mais nada a ver com a paçoca tem que carregar. Seja seu companheiro, sua companheira, seja seus pais, um tio, alguém que vai precisar assumir essa bronca, porque a bronca financeira vai seguir. Custa viver. Como você falando assim, mesmo diante desses 5 anos da evolução, mesmo com o acesso da informação, você sente que ainda, quando você chega no cliente, tem resistência ainda? Ele fala, cara, mas isso eu já vi do banco, tem uma confusão não aí. Não confio nesse tipo de produto e tal. Por quê?
Infelizmente, os bancos e as seguradoras tradicionais fizeram uso de uma lei que está prevista dentro do nosso Código Civil, que é o artigo 769, a famosa lei do seguro, que essa lei ela dá uma brecha para as seguradoras não pagarem seguro de vida. Resumidamente, tá? O que ela fala? Ela fala assim, o segurado ele é obrigado a atualizar a seguradora uma piora no seu risco. Então, um exemplo muito rápido, tá? Muito prático. Assim, vamos imaginar, eu lá, 30 anos de idade, contratei aqui com o meu banco, maravilha, e dentro das condições gerais do meu banco está prevista essa lei 769 que fala que eu preciso atualizar ela. Tá? Meu seguro normalmente não, todos os seguros tradicionais eles são temporários, renováveis por 1 ano, que nem o seguro de carro, todo ano ele é renovado. Tá? Então o que acontece? Se eu vier a ter algum tipo de diagnóstico ao longo da minha vida, uma pressão alta, uma diabetes, que não vai impedir com que eu pare de trabalhar, mas é uma piora no meu risco. Perfeito. E depois eu vier a ter um problema grave, um infarto, o que o banco vai fazer? Eles vão fazer uma pesquisa póstuma da minha saúde. Vão falar assim, peraí. O que aconteceu na saúde do Cauã ao longo de todos esses anos que ele estava segurado, que veio a levar isso? E aí, eventualmente, eles vão encontrar esse diagnóstico de pressão alta. Dentro de uma clínica, dentro do hospital, o pessoal tem acesso a esse tipo de coisa. Essas coisas estão ali. Os dados hoje está tudo... E aí, o que o banco vai fazer? Opa, se agiu de má fé, de acordo com a lei do artigo 769, você deveria ter me informado, então eu não preciso pagar aquele benefício que estava previsto. Então, só para conectar com o que você falou, por que as pessoas muitas vezes têm resistência em falar de seguro de vida? Por causa desse péssimo trabalho e desse uso desenfreado dessa escusa, né? Desse jeitinho de não pagar seguro. Em seguradoras sérias, seguradoras realmente que estão desenhadas para pagar benefício, que é o caso da Prudential, a gente faz o congelamento do risco. Então, antes de você virar cliente, muito diferente de você entrar aí no aplicativo do seu banco e fazer um contrato de seguro de vida sem passar por nenhum tipo de crivo, na Prudential você vai passar por uma análise de risco. Qual é o seu histórico de saúde? Qual é o histórico de saúde da sua família? Está tomando algum remédio? Eventualmente te pede um exame de sangue, um exame de urina para entender se ela vai te aceitar enquanto cliente. Aí Mas se a pessoa tiver algum problema, apresentar algum histórico, aí vocês não pegam essa... Não segura essa vida? Depende do grau de dificuldade, depende do grau de risco que está apresentado. Mas existem sim as pessoas que são aprovadas sem nenhuma consideração, existem as pessoas que carregam um histórico de saúde que, beleza, então isso daqui talvez a gente não pode mais te cobrir por essa e essa situação. Ou você vai cair num outro grau de valores. Então, é natural. Quanto maior o risco eu tiver, maior vai ser essa chance de você virar cliente ou não. Mas a partir do momento que você virou cliente, aí esse artigo 769 não cabe mais. Por quê? Porque no meu contrato eu excluo essa disposição. Sim. E falo que, beleza, à medida que você virou cliente da Prudential, eu te aprovei, independente do que acontecer daí para frente, ou seja, uma piora no seu risco relacionada a uma situação de saúde, seja adquirir um outro hábito que vai piorar a sua saúde também, você está segurado com aquelas cláusulas que a gente combinou. Então, isso dá muito tranquilidade quando a gente pega uma situação, por exemplo, dessa. Eu tenho dentro da minha família pessoas que pagaram por 40 anos o seguro de vida e na hora que precisou, o banco falou, opa, peraí, mas está aqui, e esse diagnóstico aqui, e aquele. Então, e aí, óbvio, as pessoas ficam putas. Esse tipo de assunto viraliza, né? Porra, paguei lá por não sei quanto tempo, bancos tradicionais, não sei o que e tudo mais. Então, esse daqui é uma dos motivos, e talvez o único motivo pelo qual as pessoas ainda têm resistência para a gente falar de seguro de vida. Só que quando a gente explica que a nossa abordagem é diferente, as nossas condições são diferentes, aí faz muito sentido ter um planejamento desse dentro do seu portfólio financeiro. Cara, aí você falou desse negócio de seguro em vida. Isso. Seria alguém que, por exemplo, está sem filho ou até mesmo com a família, vai fazendo seguro em vida. Isso seria o... Você estava falando que tem 90% é familiar, né? O tipo de cliente de vocês, as melhor perguntando. Exatamente. As preocupações, exato. Melhor. 90% dos nossos clientes eles estão preocupados em não virar uma mochila ou deixar a família numa situação crítica, né? Então, muitas vezes, casal, e vão imaginar que a mulher é a responsável financeira pela casa.
Então ela foi lá, desenvolveu, tem uma empresa, etc. E o marido tem ali também um acompanhamento, pode trabalhar junto. Estou dando um exemplo aleatório aqui. Se alguma coisa acontece com a mulher, vamos imaginar, se ela morre, será que essa empresa vai seguir? Será que o marido vai conseguir se recolocar? E por aí vai. Agora, a outra dificuldade é, se ela sofre um acidente e ela vem a ficar inválida, e muitas vezes, além de cessar a renda da pessoa, o nível de custo vai lá em cima. Estoura, como que ela vai continuar gerando renda para poder manter o padrão de vida, que já é o primeiro degrau que a gente quer fazer, né? Padrão de vida é aquilo que eu costumo brincar que depois que eu vi eu não consigo desver, né? Eu cheguei num lugar, eu falo, velho, é daqui para cima, né, Glauco? Eu não quero andar para trás. Né? E sempre é coisa boa e cara, né? Exatamente. Não, cara não, desculpa. Alto valor agregado. Gosto não regride, exatamente. É isso aí. E depois, cara, custos com remédio, com medicação, com cirurgia, eventualmente. Ah, pô, mas eu tenho um plano de saúde aqui que me cobre com tudo isso. Eu já vi seguro de vida pagar da porta do hospital para dentro. Da porta do hospital para fora, eu nunca vi plano de saúde pagar salário para as pessoas. Não conheço isso aí, não. Então, o seguro vem para complementar esse risco. Porque se eu sou autônomo, empresário, mesmo CLT, se eu estou lá trabalhando no dia a dia no CLT, eu virei cliente em 2019 quando eu era CLT, estava super bem, um cargo super bacana dentro de uma multinacional francesa e, cara, me dei conta de que se alguma coisa acontecesse comigo, que era 100% responsável financeiramente pela minha casa, a minha esposa que estava grávida, mano, ia ter uma baita de uma dificuldade para o resto da vida. Ia ter uma criança para poder garantir educação, garantir aí uma condição de vida, um padrão de vida bacana. Então, pô, foi o meu primeiro alerta. Falando assim, ok, o que eu tenho aqui dentro da minha empresa já me dá um respirinho, mas não é suficiente para garantir 20, 25 anos de responsabilidade de educação. A gente não para para fazer essa conta, né? Pô, quem tem filho pequeno... Ah, quantos anos você falou que tem sua filha? Vai fazer 7 agora 7. em dezembro. Cara, você tem mais 15, 20 anos de responsabilidade financeira pela frente. Então você fala, cara, daqui a 20 anos eu ainda vou estar pagando. Cara, você vai estar pagando ainda. Por quê? Porque é isso, a criança ainda não entrou no mercado de trabalho, ainda não está rendendo e tudo mais. Então, até ela finalizar a faculdade, a depender do que ela vier fazer, então ainda a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, existe essa preocupação das pessoas que estão preocupadas com seus dependentes. Quando a gente fala de uma pessoa que é solteira, não tem filhos, e a preocupação dela, onde a gente traz conscientização se você se machucar ou vier a ficar inválido, quem é que vai cuidar de você? O governo? Boa sorte. Infelizmente não... eu tô com 43 eu escuto a mesma coisa toda vez no elevador. Saúde e educação estão no brejo, na UTI ainda. E cada hora parece que... né? Acho que já deu uma lição o Covid aí para mostrar muita coisa pra gente, né, cara? Acho que consciência. E você falou uma questão de empresa, a gente vê muito essa questão de sucessão dentro de empresa, né? Perfeito. Vocês também trabalham com essa parte porque... falando da área que eu trabalho há muitos anos, que é a própria farmácia de manipulação. Muitas vezes tem filhos, não quer assumir a empresa, eu quero ir para um outro lado, aí eu tenho aquele funcionário que talvez vire um sócio, mas não tá... Morreu, vai. Muito já bom. aconteceu, já teve exemplo de cliente, ele era a cabeça de tudo. Morreu, fechou o estabelecimento, não tem como. Água abaixo, né? Enfim, a gente tem algumas entradas para a mesma ferramenta, tá? É um seguro de vida que ele está desenhado para garantir uma sucessão ou empresarial ou uma sucessão patrimonial. Vamos imaginar, então, esse caso que você falou. A pessoa ela é a pessoa-chave da empresa. Ela que toca tudo, ela que toma as decisões ou ela que faz uma coisa muito específica dentro da empresa. Ela que é, por exemplo, a responsável técnica da empresa. Maravilha. Se eu perco essa pessoa dentro da minha operação... quanto tempo eu preciso de fôlego para poder repor aquele profissional? Então, o que muitas empresas fazem? Elas vão fazer um seguro para aquela pessoa. Caso ela venha a faltar, o próprio beneficiário é a PJ, e na hora que cair esse valor na conta da PJ, ela vai servir exatamente para suprir, ou seja, a contratação de um novo profissional, que leva tempo, né? Quando a gente pega um cara muito específico, muito técnico, da noite pro dia, não tá chovendo de gente boa por aí, né? Não. Você precisa de fôlego, né? Você precisa de tempo. Ainda mais no Brasil, escassez de mão de obra total. Acho que no mundo tá, mas se a gente colocar um olhar pro Brasil... Dureza. Nossa Senhora. Então, o seguro ele vem para dar esse fôlego para uma empresa, né? E muitas vezes também, quando a gente fala de empresas familiares,
A empresa familiar, infelizmente e felizmente, ela tem essas características de, cara, depende da família, a gente se resolve internamente e tudo mais, mas se sai alguém, se falece um sócio, como é que dá a sequência, né? É esse caso que você trouxe. Isso, então, exatamente. de novo, o seguro ele vem para dar esse fôlego para a empresa. A PF, ela pode se esvai, ela pode falecer, faltar. Agora, não necessariamente a PJ precisa faltar. Sim. A PJ ela pode dar sequência à medida que existe um bom planejamento sucessório, um bom planejamento empresarial. Então, a Prudential ela tem soluções desenhadas, que a gente pode desenhar para cada tamanho de empresa, para cada tipo de empresa, para cada tipo de pessoa-chave, onde eu estou te falando. Quantidade de sócios. Existem N casos onde somos sócios e aí um veio a faltar. Cara, a família daquele sócio integra, pela lei, a família integra a empresa. Então, como é que resolve isso? Ou você paga as cotas, ou você vai ter um imbróglio aí que você vai ter que arrastar por muito tempo até decidir quanto é que paga, quanto é que não paga e tudo mais. Então, assim, cada vez mais as empresas, seja pequena, média ou grande, estão se organizando para já deixar um acordo de sócios desenhado e com um seguro, onde o seguro ele vem para resolver a parte da liquidez. Então, será que a empresa está pronta para liquidar as cotas com o caixa da empresa? Ou a gente vai fazer um planejamento para que eu vou usar o dinheiro da seguradora para poder fazer essa liquidação? Exatamente. É totalmente personalizado, né? Você parar para pensar a área da saúde, né? Tem remédio industrializado, tudo bem, não nada contra, mas é aquela dosagem específica. Sim, exatamente. Se você parar para pensar, teria que ser manipulado, magistral, né? Individualizada a dosagem. Mesma coisa a questão do seguro de vida. Fazendo uma analogia da área da saúde de medicamento, trazendo para o seguro. E é por isso que quando a gente vê as soluções que estão no mercado, essas soluções quadradas, né? Essas soluções que, cara, é isso ou aquilo, é aquilo ou aquele outro. Você até consegue ler, mas você é o especialista do negócio, você sabe exatamente como que aquilo vai te ajudar, qual é a sua necessidade, onde está a sua maior dor, vamos chamar assim. Cara, por isso que conta com life planners, com pessoas que essa é a minha especialidade, é realmente ler o seu perfil, entender as informações que você me passar e trazer uma solução que faça sentido. A Prudential está quanto tempo no Brasil, mais ou menos, já? Ela está no Brasil desde 76. Caraca! A Prudential ela tem uma história bem bacana no Brasil. Ela já foi resseguradora de um grande banco no Brasil. Então, o banco fazia seguro e não tinha lastro para pagar. Então, a Prudential vinha e tinha um resseguro. E desde 2002, ela vem alçando um voo solo. E aí, um pouco mais de 20 anos aí comercializando diretamente. Hoje é a maior seguradora independente do Brasil. Meu Deus. E tem, não sei, cara, pode parecer tosco, mas no mínimo alguém já deve ter soltado uma assim, não, mas eu confio mais no banco, se é uma empresa aí que surgiu agora. Já rolou algum questionamento assim? Já rolou, cara, mas é muito bacana porque nessa apresentação que a gente faz, e aí é super prazer de trazer isso para vocês, a Prudential é uma instituição com mais de 150 anos. Então, ela tem mais de US$ 1 trilhão de ativos sob gestão. Então, assim, a solidez da empresa é uma multinacional norte-americana que está no mercado há muito. Cara, já passou por gripe espanhola, já passou por guerra mundial e tá aí protegendo pessoas desde então e nessa especialidade. Então, realmente assim, eu não cheguei a falar, mas o meu mercado ele veio do varejo, né? Eu vim muito tempo trabalhando no varejo, me desenvolvendo nesse lado. Quando eu virei cliente da Prudential, lá em 2019, quando a minha primeira filha foi nascer, eu entendi que era uma coisa que não estava na cultura. Minha mãe nunca tinha falado disso para mim, meu pai nunca tinha falado disso para mim. Então, cara, peraí, o que é esse gap que existe dentro do mercado? E o que as pessoas não conhecem esse tipo de solução? Então, muito devido a essa falsa impressão de que o CLT vai me cobrir, o INSS vai me cobrir. Então, diferente de outras culturas onde não existe isso. Você entra e fala assim, cara, é você por você e resolva-se, né? E não deixa na mão do governo para decidir o quanto que ele vai me dar lá na minha aposentadoria, lá na minha... Então, se alguma mão leve não passar e levar um pouquinho, se é que vai ter caixa lá... Se vai mudar algum tipo de lei no meio do caminho, que a gente talvez vai ter alguma reforma no meio do caminho, então, sinceramente, eu não quero passar esse risco. Então, deixa eu me precaver. Cara, então o risco é o cara não fazer contrato com vocês, não contratar o serviço de vocês, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente fala também de uma característica muito inteligente dentro da Prudential, à medida que eu faço um planejamento e eu não ativo as minhas coberturas ao longo do tempo,
Lá na frente, eu posso resgatar os valores que eu aportei ao longo do tempo para complementar a minha terceira idade e a minha aposentadoria. Então, não é uma questão de será que eu vou receber? É uma questão de quando eu vou receber. Seja no momento que eu preciso, seja no momento que eu vou decidir resgatar, porque a vida dos meus filhos já está resolvida, porque elas já estão no mercado. Então, eu vou incrementar esse valor dentro da minha aposentadoria. E assim, quando a gente pensa na Prudential, pode parecer que, cara, deve ser muito mais caro que um seguro de banco. Lógico, vocês fazem é consultivo o trabalho de vocês, né? Depois, se você quiser explanar melhor isso aí dessa questão, mas tem muito, você não precisa falar um valor exato, mas tem muito, é discrepante o valor. Pô, alguém tá escutando a gente aqui, fala, pô, ele tá falando, isso deve ser caro pra caramba, velho. Pô, minha empresa já, tô no Brasil, empresário, já pago imposto pra caramba, mas como isso é muito, você podia esclarecer um pouco sobre esse ponto de financeiro, assim? Isso é uma dúvida que as pessoas têm, porque na hora que a gente chega lá, né, de terno, na hora que a gente chega lá com o tablet, mostra para as pessoas, a pessoa fala, ixi, esse negócio caraca, vai custar minha já casa. Vai azedar meu lado aqui. Mas é óbvio que os valores, eles estão personalizados, que a gente falou, e assim, qual que é o melhor momento para fazer um seguro? Cara, o quanto antes. Por quê? Porque o quanto antes o seu seguro está mais barato, seu risco para a seguradora é menor. Então, existem planejamentos de valores irrisórios, cara. Na hora que você chega e fala assim, cara, é isso daqui para você ter 1 milhão, meio milhão, 1 milhão, 2 milhões de cobertura relacionada à morte, depois uma cobertura relacionada a doenças graves. E aí a gente consegue ir sofisticando a sua pólice à medida da característica da sua atividade. Então, vamos imaginar um dentista. Vou chutar aqui um profissional. O dentista precisa o quê? Precisa da mão dele, né, cara? Se ele quebra a mão dele e se ele ficar 1 mês sem gerar renda, o que acontece? Então a gente tem coberturas de quebra de ossos, por exemplo. Então existe uma tabela que fala assim, beleza, o seu dedo vale tanto, o seu braço vale tanto. Caraca. A gente faz uma proteção de um capital segurado total e a depender do que acontecer com você, é a cobertura que a gente mais paga, tá? Por quê? Porque as pessoas estão aí literalmente se quebrando. Então a gente vê aí, quando foi essa semana, foi um pagamento de uma pessoa que estava jogando bola. Estava jogando bola, não sei se vocês viram aí agora recentemente o jogador que... Igualzinho, mesma coisa, numa brincadeira ali, pum, quebrou a tíbia lá, machucou. Cara, o cara vai ficar sem trabalhar 1 mês até recuperar. Felizmente ele tinha uma cobertura de quebra de ossos, vai ganhar uma grana lá para poder ficar tranquilo, não precisar ficar desesperado, fazer dívida, como é que eu vou pagar, como é que eu não vou pagar. Então, existem coberturas super básicas, que eu chamo de básico bem feito, quando a gente fala de uma cobertura de morte, uma cobertura de invalidez, uma cobertura de doenças graves, que é exatamente quando a coisa fica feia, né? Realmente é uma situação crítica, que infelizmente a gente está sujeito. E depois existem outras coberturas, por exemplo, uma diária hospitalar. Se você ficar internado, a gente consegue deixar você protegido para você não perder o capital que você geraria caso você tivesse em atividade. Se você quebrar um braço, se você perder sua autonomia pessoal. Então, existe desde a cobertura mais básica, que é muito acessível. É muito acessível. Caraca. Até uma cobertura que as pessoas falam, cara, não, beleza, aqui na minha atividade, no dia a dia, eu gero R$3.000 por dia. Beleza. A gente consegue fazer uma cobertura nesse sentido. Então, a gente costuma falar que sim, existe um teto, um piso mínimo de cobertura, mas o teto, coisa de R$10 milhões. Então, e saem coberturas nesse sentido quando a pessoa olha e fala assim, beleza, obviamente é um empresário, uma pessoa que está preocupada com uma sucessão patrimonial e etc. Então, ela é muito personalizável e a gente tem um range muito grande para poder fazer isso. Então, não se assustem se você receber uma ligação de alguém e falar, cara, vamos falar da Prudential, escute o que essa pessoa tem para falar. Escute o que essa pessoa vai te apresentar, porque é uma solução que deveria fazer parte do portfólio financeiro de 100% das pessoas. Tem uma responsabilidade civil muito importante. Porque para a sociedade não sobrecarrega sistema nenhum, né, de saúde. Nada na área da saúde. Exatamente. E, cara, uma coisa, eu fico imaginando, será que os profissionais de saúde têm ideia disso? Que eu vejo hoje que são os heróis, vamos dizer, ali na linha de frente, quando tem um problema sanitário e a população envelhecendo. Você acredita que teve um aumento de profissionais de saúde para a Prudential? Felizmente, Glauco, é um público que tem informação. É um público que é informado e é procurado pelos life planners para falar, cara, vem aqui, vamos conversar. E aí, muitas vezes, qual que é o grande desafio? É tempo, né?
Pô, não consigo agenda e tal, não vai. sei o quê. Pô, não consigo aqui, tô saindo de um pro outro, tô indo e tudo mais. Mas assim, vou reforçar. Na hora que você receber uma recomendação, porque a gente só trabalha por recomendação, tá? Aquela coisa de lead frio, que a gente sai ligando. Não faz. A gente não faz. Por quê? Porque, cara, é perda de tempo para todo mundo. O cara é mais um número que vai me ligar, é mais uma pessoa que eu vou tentar. Então, assim, quando você receber a recomendação de alguém que ligou e falou assim, ó, tal pessoa pensou em você e acha que é um assunto importante, dá atenção, acha os 15, 20 minutos, que é o que a gente precisa para poder apresentar a solução. 15, 20 minutos, a gente explica do que se trata, apresenta a empresa e se fizer interesse, a gente tem uma outra reunião para a gente trazer aí sim produtos, valores, para você realmente entender o que poderia fazer sentido para você. E aí você fica responsável, no caso, se a pessoa fechou com você, você fica responsável dessa pessoa... Ela é da minha carteira. Da sua carteira. Então, eu tenho minha corretora própria, tá? Usman Planejamento e Proteção Financeira, e ela é vinculada à Prudential. Entendi. Então, hoje eu tenho a minha carteira de clientes que... e muita gente me pergunta assim, ô Cauê, se alguma coisa acontecer com você, cara, e se você morrer? Boa pergunta. É uma dúvida, né? Cadê? Onde eu acho esse cara? Acontece? Sumiu, velho. Exatamente. Então, esse é o grande benefício da gente estar dentro de uma organização gigantesca que é a Prudential, né? Então, a própria Prudential vai entrar em contato com a minha carteira inteira e falar assim, bom, existem esses profissionais aqui que podem estar em sequência no seu acompanhamento, ou você conhece alguém que trabalha na Prudential que você gostaria que assumisse a sua pólice? Então, esse trâmite, ele é super... Acontece, né? Life Planner morre também, infelizmente. É vida. Ou decide mudar de profissão, fazer alguma outra coisa. Então, existe essa... A gente chama de adotar a pólice. Então, desse lado, a pessoa não fica descoberta nunca. Né? Caraca, velho. Quanta coisa, assim. Eu não fazia ideia, assim, né? Eu escuto ali, um contrator, vale a pena. Mas é algo que realmente... E o que é assustador é esse tipo de informação... A gente não receber mais novo, né, cara? Você não... Igual que você falou, fiquei pensando, pô, tem um monte de gente falando dessa parte financeira, mas eu não peguei, não sei, pode ser o Glauco não ter achado falando dessa questão do seguro em vida, cara. Exatamente. A gente tem, Glauco, uma separação muito importante quando a gente fala das características que vão separar. Vou imaginar 2 copos aqui. Ó. Eu tenho um copo que eu estou acrescentando os meus investimentos, tá? Então, isso daqui, o que vai diferenciar conceitualmente do meu copo de acumulação com o meu copo do seguro? Então, vamos imaginar que você colocou lá, um mês, colocou R$1.000, no outro 1.000, no outro 1.000, no outro 1.000. Final de 4 meses, você tem R$4.000, mas aquilo que rendeu, a depender de onde você colocou esse dinheiro. Perfeito? Precisou do dinheiro em 4 meses, você tem R$4.000, tá? No seguro, você pagou a primeira parcela, você precisou amanhã, você tem R$1 milhão que você segurou. Então, o que é mais importante fazer? Amigo, é importante você investir e você guardar dinheiro para o seu futuro e é importante você proteger esse patrimônio. Então, o seguro ele vem com uma cobertura para quê? Na hora de um problema grave, você não precise delapidar o seu patrimônio. Ah, mas eu tenho imóvel, mas eu tenho casa. Quanto é que vale esse imóvel? R$1 milhão. Perfeito. Numa urgência. Você consegue vender ele por R$1 milhão? Então, cara, não coloque em risco. Faça um seguro de vida adequado, que faça sentido, que caiba no seu bolso, dentro da sua organização financeira, para que você não coloque em risco o patrimônio que você lutou aí 20, 25, 30, 40 anos construindo. E numa situação, um acaso, pode virar pó, literalmente. Cara, são coisas que a gente nem faz ideia, né? A gente não para pra pensar, cara. Não tá na tenho nossa saúde, cultura. tô vendendo saúde, tô de boa. Tô bem, né? Tô na rua, tô pegando carro aqui, pra cima, pra baixo, tô viajando. Pô, subo escada de boa, tá tudo tranquilo. Exatamente. Olha a rasteira que não passa, né? Um negocinho. E não é um gasto, né? É um investimento, né, cara? Não tem como... você não tá... Quanto você gastaria hoje pra uma balada, beber... Cara, é isso. Na verdade, você vai gastar pra mijar e fazer mal, né? Tudo bem, não tô criticando, não. Também toma uns goró, calma. Mas não é algo que você tem que colocar muito na balança, cara. É isso. Às vezes é o valor de uma pizza por semana. Você deixa de consumir uma pizza por semana. Um amigo meu que falou agora recentemente, falou assim, porra, então vou ter que cortar meu McDonald's semanal. Aí, ó. Fala, cara, por favor, né, velho? Além de fazer mal pra você, pô, agora a gente vai te proteger, você vai ficar tranquilo. Então, é exatamente esse nível de acessibilidade que a gente tem.
e o nível de importância que isso traz, né, cara? Porque aí não coloca ninguém em dificuldade numa situação crítica. E uma coisa que você falou, que não sai da minha cabeça, é essa questão da responsabilidade social, cara. Porque para alguns, é uma instituição financeira, quer dinheiro? Todo mundo, depende de dinheiro. Mas realmente, porque se um cara ele passa mal, não cuida da saúde dele, vai sobrecarregar o sistema de saúde que não está mais... Quando a Aliás, gente, nunca teve... quando a gente entra nesse mercado, a gente precisa fazer uma prova da SUSEP, né? A SUSEP é o órgão regulador dos seguros do Brasil. E aí a gente estuda o conceito do seguro, né? Qual que é a história do seguro no mundo, né? Pô, legal E isso aí. o que está baseado é o conceito de reciprocidade. Então, o que significa isso? Cara, vamos aqui. Como é que surgiu o seguro no mundo? Comerciantes, que enfrentavam grandes trajetos de barco e viam alguns barcos afundarem. Eu falei assim, por que não? A gente se junta, a nossa 10, 15, 20 barcos, a gente faz um fundo, todo mundo paga um pouquinho por mês, e à medida que alguém tem problema, esse dinheiro vai para essa família ou vai para gastar. Então, o princípio ele é exatamente esse. A gente tem hoje 60 milhões de clientes ativos no mundo. Então, 60 milhões de clientes ativos contribuindo no dia a dia. Quantos milhões de apólices a gente paga no mundo? Vou chutar aqui. 5, 7, 10 milhões. Então, a conta fecha. E enquanto isso, óbvio, a Prudential está fazendo o dinheiro dela girar para poder... Mas na hora que eu precisar, essa solidez, essa tranquilidade. Quando eu escuto alguns amigos falando assim, mas eu tenho aquela startup nova de seguro. Eu falo, amigo, nossa, isso aí pipocou pra caramba, cara. Startup de delivery, beleza, manda ver, velho. Risco mínimo, né? Agora, colocar o dinheiro, talvez, que você vai precisar num momento crítico, com todas essas vírgulas que a nossa legislação, infelizmente, traz, cara, cuidado, hein? E muitas vezes pelo mesmo valor. Então, assim, onde você quer estar, cara? Você quer estar na maior seguradora do mundo, tendo acesso a ela, ou você quer assumir o risco de colocar o dinheiro em algum lugar que está começando agora? Não, mas acabou de lançar, faz um ano que está no mercado. A gente está falando de uma instituição de 150 anos. Então, realmente, assim, não tem porquê. Na hora que a gente senta com as pessoas e mostra, fala assim, é tudo isso daqui. Mas nesse valor aqui, e não estou falando que o nosso produto é barato, tá? Nosso produto tem um baita valor agregado. Então, mas de novo, à medida que a gente tem um perfil que a gente entende que ele tem que estar minimamente protegido, a gente consegue fazer uma proteção personalizada, sob medida, que faça sentido para cada pessoa. Porra, cara, falar para você, passa um processo aqui, porque o que está passando a mensagem não sei você aí que está nos escutando, ouvindo, assistindo, aproveitando, sei que não custa lembrar, é gratuito. Se inscreva no canal primeiro, deixa sua curtida, se inscreva, comente e compartilhe esse episódio para quem precisa ouvir, assistir, escutar. E não deixe de dialogar. E se tiver alguma dúvida, quiser contratar o serviço com ela, eu vou deixar aqui na descrição. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, inclusive as redes sociais para você contratar. E passando aqui de novo para a mesa, eu fico pensando, vai passando aqui na cabeça, ruminando, caraca, cara, isso aqui tem que ser da infância já, né? Tem que ser algo de escola, no colegial, pelo menos, para... eu tenho consciência, estou ganhando uma mesada. Se uma criança já é direcionada, educada, condicionada a isso, acho que a gente faz uma sociedade melhor. Cara, mais uma vez quero agradecer por esse espaço, essa oportunidade. Ver que você está caminhando, que você juntou um esporte que casou, que trabalhar na área da saúde, né? Querendo ou não, indiretamente. E a gente pede assim, você falou muitas coisas importantes, mas a gente sempre pede para o nosso convidado mandar um recado aqui para a nossa audiência, que a gente brinca que isso aqui fica evergreen, vai permanecer online. Quando a gente estiver dormindo, alguém vai estar assistindo e provavelmente mudando a decisão de uma pessoa do que ela quer fazer de investimento, principalmente sobre vida, seguro de vida. Gostou, né? Eu falei para vocês, né? O que não te contam sobre essa questão de seguro de vida? Perfeito, Glauco. Mais uma vez, agradecer o espaço. Acho que isso daqui é um assunto que está cada vez mais em pauta, né? As pessoas estão, felizmente, se dando conta da necessidade de ter um planejamento desse. E eu acho que o meu recado para o pessoal é... Eu sou otimista, vamos dizer assim.
A gente está na era da informação, na era onde as pessoas elas só não sabem das coisas, não têm acesso, elas não querem. Então, se informe. Pense no seu planejamento financeiro, no planejamento de proteção financeira da sua vida, porque cedo ou tarde ela vai chegar. Não é uma escolha. Em algum momento, a gente, infelizmente, se vai. E se alguma coisa grave acontecer no meio do caminho, pode ter certeza que a gente tem soluções que podem antecipar e não deixar ninguém aí de mãos abanando, ninguém aí no momento de dificuldade. Então, se informe, procure a Prudential. Se você tem amigos que são life planners e você nunca recebeu, receba. E se você não tiver ninguém, estou super à disposição. Vai ser um prazer em apresentar a nossa solução e conversar com vocês aí num bate-papo realmente informativo. A gente costuma falar que o nosso papel ele é missionário, né? É um papel de conscientização. Então, hoje eu tenho aí pessoalmente alguns casos que me fizeram me virar para esse lado, e hoje o meu papel ele realmente está de informar e fazer com que as pessoas cada vez mais saibam que existe esse tipo de planejamento, esse tipo de solução. Obrigado, audiência. Obrigado. Até o próximo episódio, se não for antes. Até mais. Valeu!